Então, talvez, sem me estender muito na fala, vou fazer um retorno no tempo, mas só para citar alguns poucos elementos, para a gente, então, ver de onde que a gente veio, no sentido da construção desse elemento da discriminação racial e aonde nós estamos no momento. Né? Então, a gente tem que, talvez, pensar que o Islã, né, que surgiu no século VII, avançou muito rapidamente em toda a Arábia, Península Arábica, entrou pelo lado oriental da África, avançou para o norte, adentrou uma parte da Europa e foi galgando espaço pelo norte da África e já pelo século X já havia conquistado toda a Península Ibérica, atual Portugal e Espanha. E o avanço científico da civilização islâmica era tamanha que revolucionou toda a Europa, tanto na astronomia, na química, na, 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 na agricultura. Só que, pelo ano 1453, houve a caída de Constantinopla. Então, o Império Islâmico conquistou Constantinopla. Constantinopla era a capital vamos dizer, do potentado católico ortodoxo, enquanto Roma era o centro do catolicismo apostólico romano. Então, nós tínhamos dois papas, né? Um em Constantinopla, um em Roma. Quando Constantinopla cai, Constantinopla era a porta de entrada de todo o comércio com o Oriente. O que significou? Significou que Portugal e Espanha, que estão no extremo oriental da Europa, adquiriam os produtos que vinham, então, do extremo Oriente com um preço muito, muito, muito maior, porque tinha que passar por todos os atravessadores. A saída para Portugal era encontrar o novo caminho para as Índias. Tinha que descobrir uma nova rota. Existiam vários mapas na época, desde 1450, que apontavam a existência de grandes porções de terra caminhando-se para o Ocidente. Mas era uma aventura, porque aquela época estava povoada de lendas e tudo. A gente conhece algumas dessas lendas. Não vamos adentrar muito nisso aqui. O que acontece? A queda de Constantinopla, Portugal, porque a gente tem que recordar que no ano 950 até o ano 1100 houveram várias cruzes, Guerra Santa. As Guerras Santas eram uma tentativa do Ocidente cristão de reconquistar Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Conquistou na primeira cruzada, perdeu as demais cruzadas. Conquista, a perda de Constantinopla anos mais tarde, ficou então incomunicável o acesso para o Oriente. A única saída seria via o Ocidente, descobrir o caminho das Índias. Não só para recordar, quando as caravelas chegam ao Brasil, o que vem na frente das caravelas? A Cruz de Malta. Aquela Cruz de Malta era da Ordem dos Cruzados, que, na verdade, em Portugal, era a sobrevivência dos cruzados debaixo da Ordem de Cristo, que permaneceu
em Portugal. E o Papa, na época, o Papa Nicolau V, concedeu a Portugal o poder de ter para si todas as terras que fossem conquistadas nessas investidas ao sul, Cabo Bojador, que era o extremo ali na costa da África, onde se podia chegar, nas Ilhas Canárias, naquelas áreas, incluindo, tornando escravos não só os humanos, mas também os negros da Guiné. Então, aí começa o apoio, vamos dizer, formal da instituição religiosa ao apresamento de, especialmente, não só dos sarracenos, que eram os muçulmanos, também dos da Guiné, para torná-los escravos. Então, a partir daí, o Brasil recebeu, desde então, naqueles 3 primeiros séculos, a maior parte de todos os escravos que saíram da África. Foram cerca de 4,8 milhões de pessoas que vieram para o Brasil e um número um pouco menor que se distribuiu entre o Caribe e Estados Unidos também. Então, aí a gente tem... Bom, vou pular agora, então, vamos sair todo um tempo, um período vamos dizer, do período colonial brasileiro, e vamos, então, para 1850, que é quando a Inglaterra, já dentro do processo da Revolução Industrial, não tinha interesse em escravos, já tinha abolido a escravidão, e começa a acenar para todos os países ainda que mantinham o tráfico negreiro, de que apesaria os navios. Então, isso força o Brasil a estabelecer a primeira lei, que era a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico escravo. Quando se faz isso, automaticamente, no mesmo ano de 1850, o Brasil cria uma lei de terras, a lei de distribuição, uma espécie de reforma agrária das terras devolutas do Estado brasileiro. E começa uma propaganda muito grande, especialmente na Europa, Alemanha, inclusive, para que viesse colonos para o Brasil, aonde receberiam um pedaço de terra para poder plantar, etc. e tal, porque já visualizava-se o final da escravidão. E então o Brasil recebeu ondas de europeus, por exemplo, Blumenau, em Santa Catarina, foi fundada nesta época, 1850, né, mais ou menos nessa época, mas vêm as demais cidades, todo o povoamento do Sul foi feito com base nessa lei, com base inicial nessa lei da reforma agrária. Está podendo ouvir bem ou está cortando a fala? Ok. Então, em 1871, uma nova lei do ventre, a lei do ventre livre, e a igreja, infelizmente, ao longo de todo esse período, não trouxe uma voz ativa no sentido de condenar a escravidão, porque ela estava baseada em várias bulas papais, desde 1454, 53, 54, 58 e assim sucessivas bulas foram reafirmando que o negro era digno de escravidão, e aí se associou a alguns outros elementos bíblicos, tais como, por exemplo, que os negros da África eram descendentes de Cã. Cã era um dos filhos de Noé, relata lá o Antigo Testamento, que havia visto o pai nu e havia zombado do pai, como um castigo, então, toda a sua geração teria sido amaldiçoada. O que fez, então, naquela época,
as lideranças religiosas foi dizer que os negros eram descendentes de Cã, por isso dignos de tal cativeiro. Isso se perpetuou. O fato é, em 1888, se fez a abolição da escravatura no Brasil, vários conventos e ordens religiosas eram detentoras de escravos, né? Não quero mencionar muitos números, mas só para citar, já que eu trouxe esse assunto aqui nessa fala. Então, por exemplo, a Ordem de São Bento possuía 4.000 escravos. Isso em São Paulo. No Rio de Janeiro, em 1834, a Ordem tinha 1.497 escravos. A Ordem dos Beneditinos, em 1803, 1.097 escravos. Aqui na Bahia, a mesma Ordem dos Beneditinos tinham 546 escravos. Então, ou seja, a religião, ela no final, ela foi utilizada não para a libertação dos escravos, mas para torná-los bons, não para então era mais para a salvação da alma do que qualquer, vamos dizer, esforço no sentido da condenação da escravatura. Eu relatei numa fala outro dia, minha avó materna, ela nasceu no ano de 1889, ano após o fim da abolição. E há muitos anos atrás, no ano 96, eu fazendo uma pesquisa, né, de meus antepassados, como aquela história de raízes, então eu encontrei lá no interior de Minas Gerais, na região norte, onde ela viveu, meu pai nasceu também naquela região, e no registro de batistério, porque não existia registro público, o registro era feito em batistério, na igreja. E lá estava o registro do nascimento dela, né, dizendo que Juventina Gabriela, nascida, filha da escrava Lia, da fazenda tal, assim, assim, assim. Então, veja, a proibição da escravatura foi em 1850, a lei do ventre livre em 1871, a abolição em 1888, ela nasceu em 89, o registro fazia menção à minha bisavó como se fora escrava. O que eu quero dizer? Muda-se a lei, mas os preconceitos permanecem. Então, precisa de um tipo de tratamento, de abordagem diferenciada daquilo que é a lei. Eu antecipadamente para essa fala, só até para a gente pensar um pouquinho, mas eu não queria me aprofundar muito nisso, não. Eu compartilhei com Larissa, talvez ela queira colocar um PowerPoint, mas eu vou mostrar talvez só 2 slides, que é o da Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, só para mostrar que não é uma coisa local nossa. Nos Estados Unidos, em outros países, essa questão da legislação, muda-se a legislação, mas cristalizado no sistema dos registros, a educação permanece. E a gente está vendo aí na televisão o sistema policial americano e aqui no Brasil também. Essa semana, o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro pediu demissão, né? Ele disse que ele não tinha como se desculpar com os pais do jovem João Pedro, né, o que foi fuzilado lá. Mas veja que talvez isso tudo está vindo à tona porque existe uma comoção contra o racismo. Isso é positivo, mas então a gente fala um pouco mais adiante. Talvez a gente então tenha que pensar quais são os elementos que nós precisamos, né? Nós já a cultura também já está internalizada em muitos de nós, né?
ainda que a gente diga eu não sou racista, eu não tenho, possivelmente em muitos do nosso olhar ou do nosso pensamento existem traços também disso, porque nós somos parte da... E talvez os nossos netos, os nossos bisnetos possam estar cada vez mais livres disso. Larissa quer subir, se possível. É só para fazer um breve comentário com essa questão da legislação. Vocês sabem, no caso americano, enquanto ela vai projetando, o fim da escravidão se deu por conta da guerra. Oi? Desculpa te interromper. Eu queria saber se é essa imagem We the People para eu colocar, porque eu não recebi PowerPoint, eu recebi vídeos. Foi vídeo, foi? Não, tá bom. Mandei no e-mail, eu te mandei no e-mail. Ah, mandou no e-mail? Então eu pego. Continua, Gabriel, vou buscar aqui no e-mail, fica tranquilo. É uma conversa informal, são elementos para talvez ilustrar um pouco aqui a conversa. Está tranquilo, né? A abolição da escravatura nos Estados Unidos se deu de uma maneira bem diferente da nossa, que vocês seguramente conhecem, né? Existia a Guerra Civil, começou em 1861, terminou lá em 1865, e a abolição se deu no ano de 1873, ou seja, no meio da Guerra Civil, né? Então, os estados do sul dos Estados Unidos, grandemente dependentes da mão de obra escrava, né? Eram os estados confederados, e na região norte dos Chicago, toda aquela era onde estavam os estados da União, que lutavam contra os estados do sul, também em função da liberação dos escravos. E houve todas aquelas histórias que a gente conhece, livros, né, de migração em massa, fugindo de fazendas desde o sul para o norte, mas também muita matança indiscriminada. O fato é que, depois que terminou toda a Guerra Civil Americana, né, a Constituição Americana já é de 1776, e lá na Constituição começa dizendo as primeiras palavras da Constituição americana é nós, o povo. Eu acho que eu tenho aqui. Legal. Eu tenho duas aqui. Tranquilo. Essa aqui é uma Constituição americana antiga, está em inglês, mas eu vou mostrar outra aqui, tá? Que está em português. Está dando para ver aí? Nós, o povo. Então, esse é a Constituição americana, né? E ela, deixa eu pegar do de cá. Ela começa assim, eu vou ler aqui. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover à defesa comum, prover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Muito bem. No caso brasileiro, não é muito diferente. A nossa primeira Constituição é de 1824. 1824. Lá na nossa primeira Constituição diz assim: a liberdade é um direito inalienável do homem. 1824, mas a abolição da escravatura só aconteceu em 1880, como quase 64 anos depois. Então, a Constituição brasileira dizia que a liberdade é um direito inalienável, mas existia escravidão. Aqui, se você voltar um pouquinho... Claro, a Heather vai fazer um comentário.
Oi. Assim, Heather, só um segundo antes de você fazer o comentário. Gabriel, agora eu estou conseguindo Legal. projetar aqui, aí eu não sei em qual imagem você Não, quer pode que eu ficar aí. deixe. Pode ficar aí, tá bem. Tá bem. Pode deixar aqui? Tá, deixa aí, a gente não vai perder muito tempo nisso, não. A gente vai passar rapidinho. Maravilha, eu só desculpa, queria Heather. comentar que quando a Constituição diz we the people, nós o povo, né? Em nossa busca de liberdade, na realidade, essa nós é antisseletiva. Nós, o povo naquela época, não significa nem mulheres, nem escravos eram considerados de ter os direitos de liberdade. E isso ficou assim claramente assim explicado quando foi solicitado à Corte Suprema para explicar assim, os que eram a Constituição dos Estados Unidos incluir escravos ou não, e eles falaram que não, nunca foi a intenção. Então, ou seja, da abolição da escravatura nos vários países e de uma lei, né, assim explícita, o entendimento da lei nunca significou a igualdade para todas as pessoas. É o caso do Brasil, eu mencionei aqui agora. Então, da Estátua da Liberdade, a Estátua da Liberdade, talvez vocês já leram aí, foi, na verdade, um presente do escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi. E ele, pode passar o slide para o próximo. Então, quando houve a independência dos Estados Unidos e terminou a escravidão, ele fez, só que o desenho original era ele. E quando a gente vê, eu não consigo mostrar, mas na mão que está para baixo, na verdade, existem umas correntes que era homenagem à abolição da escravatura nos Estados Unidos. Mas, em conversa com o governo dos Estados Unidos naquela época, falou, não, a gente não quer que bota a corrente, não. Tira a corrente e coloca a tabuleta da Constituição. Então, colocou uma tabuleta que é a outra imagem que a gente conhece. Mas o artista, ele pegou essas correntes e colocou no pé. Então, pode passar para o próximo slide. Aí vocês vão ver aquela corrente que estava na mão, ela desce e vai ficar. Coloca o slide só um pouquinho para o lado para a gente ver os detalhes do pé e da corrente. Essa é colorida. Não, vocês estão vendo aí, é porque eu tenho uma coisa aqui na frente, tá bom. Então, vocês veem aquela corrente que está na mão, porque isso é uma estátua gigantesca. Quem já foi lá conhece, né? Então, aí a corrente veio de pé. Tudo bem. Só que essa estátua foi um presente da França em celebração da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Mas, desde o início, ela passou a ser conhecida não como uma estátua de celebração à liberdade, apesar de que chama Estátua da Liberdade, mas de boas-vindas aos imigrantes. E isso só está porque na maioria das pessoas no mundo e mesmo dentro dos Estados Unidos, essa estátua é para dar as boas-vindas aos imigrantes e não para celebrar o fim da escravidão. Pode passar o próximo slide, a gente já vai sair disso aqui. O jornal Washington Post, agora do ano passado, é que finalmente está trazendo à tona esses elementos. Então, a estátua foi criada para celebrar os escravos libertos, migrantes. Né? Lady Liberty foi inspirada no final da Guerra Civil e da Emancipação. Né? A conexão com a imigração só veio mais tarde. Em 1903 é que
foi adicionado uma plaquinha lá com um poema, né, famoso de Emma Lazarus, dando as boas-vindas às pessoas que vinham de fora. Heather. Então, esse é um exemplo de que como a história é reescrito, dado um significado diferente para que dificulta a compreensão da origem da escravidão e dos símbolos da libertação, da abolição. Como assim? Ok, pode tirar da tela esse. Obrigado, Larry. No caso brasileiro, não é muito diferente, né? A gente tem muito pouca história no sentido factual, né? Daquilo que efetivamente ocorreu, dos números de escravos, das condições. Existem coisas, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu? Possivelmente vocês estão acompanhando a discussão atual nas Nações Unidas, que a África apresentou uma demanda nas Nações Unidas de uma legislação que condene a agressão policial, né? Mas não era só isso. Tinha vários outros elementos que exigia também um certo tipo de reparação. E essa questão de reparação, nos dias atuais, é extremamente complicada. Eu tive a oportunidade de acompanhar as conferências preparatórias para a Conferência Mundial contra o Racismo, que aconteceu na África do Sul, a Conferência das Nações Unidas. Um dos temas centrais, especialmente para a população negra, assim que exigia maior demanda, era a possibilidade de reparação. A reparação ela viria de diferentes formas, né? Políticas afirmativas, cotas é uma delas, mas reescrever a história com os elementos tais como foram. Para os países africanos, a demanda era, vamos dizer, a abolição, eu não sei se é a palavra correta, os economistas aí me ajudam, né, da dívida externa, ou seja, muitos dos países, tanto latino-americanos, mas também europeus, estavam endividados com recursos que foram tomados, né, do FMI e outros bancos, e pediam a isenção, né, como uma forma de reparação. Por quê? Porque grandes massas dos recursos humanos e também de recursos materiais foram retirados da África e também dos países da América Latina e levados para a Europa. E hoje, quando a gente vê o mapa da riqueza mundial, a gente vê uma concentração de riqueza na Europa e todos os países que foram colônias de Portugal, de Espanha, da Inglaterra ou da França estão não só em níveis mais baixos de desenvolvimento humano e educacional, como também de desenvolvimento econômico. E grande parte deles ou são afrodescendentes ou são índio-descendentes, né? E então, isso era uma polêmica muito grande, surgiu agora, mas com um viés muito mais voltado de condenação da questão da violência policial, né? Bom, agora então toda essa história e vamos entrar rapidamente em qual é a visão Bahá'í, né? Bom, primeiro, os textos das escrituras Bahá'ís reconhecem uma só família humana que, né, extremamente variada nos aspectos secundários da vida, né? E todos os exemplos contidos nas escrituras Bahá'ís falam primeiro, do reconhecimento da unicidade da humanidade como sendo uma única família humana
e que cada um dos povos são como flores coloridas desse imenso jardim, todos sob a mesma luz de Deus. Comparado como as estrelas de um mesmo céu, como as folhas de uma mesma árvore, como as gotas de um mesmo ano. Mas o melhor seria que todos nós pudéssemos ser vistos como os raios de uma mesma luz, onde nenhuma diferença pudesse ser notada entre um e outro. E todo o ensinamento Bahá'í caminha nessa direção. Então, Abdu'l-Bahá, que é considerado nos escritos como o exemplo perfeito, quando esteve nos Estados Unidos, em 1921, chegou exatamente num momento difícil de evolução racial, e o exemplo dado por Abdu'l-Bahá, não só em suas múltiplas palestras, inclusive para a Associação do Avanço das Pessoas, né, cujo presidente era o Dubois, né, um filósofo, advogado, extremamente famoso na história por seu nautismo, os livros que escreveu, mas principalmente como mobilizador de toda uma população negra na direção não violenta, mas de aquisição de seus direitos, e o que fez Abdu'l-Bahá. Então, aqui eu acho que também para nós aqui. Abdu'l-Bahá está convidado para um almoço com várias autoridades, incluindo um embaixador da Turquia. Então, pessoas proeminentes de Washington. Lá estava, inclusive, Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell é do tempo de Dom Pedro II. II, inclusive, tomou conhecimento sobre a história do Bab, né? E ele tomou conhecimento da história do Bab através de seu amigo, o Conde de Gobineau. A Reda está falando, volta para cá, senão a gente vai para Dom Pedro. Mas, enfim, o Conde de Gobineau é um que escreveu e que iniciou essa história, vamos dizer assim, que reforçou essa história de diferença e de raça. Conde de Gobineau foi cônsul da França no Rio de Janeiro. Alexander Graham Bell, que conheceu Dom Pedro, estava também nesses encontros com Abdu'l-Bahá. Muito bem. O que Abdu'l-Bahá fez? Era na casa de uma família persa. Mas, talvez, apesar de que, né, estava em Washington, talvez já estava um pouco aculturado, não estava muito atento, talvez, a essas questões, talvez fosse por falar das questões raciais, e, enfim, não havia um negro convidado. Abdu'l-Bahá convidou Louis Gregory, que era um advogado, inclusive, lá da Associação de Avanço das Pessoas de Cor. Convidou Louis Gregory para a casa de Ali Quli Khan um pouco antes do almoço. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Abdu'l-Bahá esticou a conversa e, quando chegou na hora do almoço, né, todo mundo já lá esperando, Ali Quli Khan chama, Abdu'l-Bahá vai e, como aqui de praxe, né, nesses almoços formais, Abdu'l-Bahá era a figura principal, então sentado na cabeceira da mesa, normalmente quem sentaria à sua direita ou à sua esquerda seriam as autoridades consulares, etc. e tal. Abdu'l-Bahá começa a perguntar, cadê Louis Gregory? Aí todo mundo, Louis Gregory não estava nem para o almoço. Mas Louis Gregory estava na casa, né? Louis Gregory estava se preparando para sair para Louis Gregory. Abdu'l-Bahá senta Louis Gregory à sua direita. Então, o lugar de honra colocou Louis Gregory à sua direita primeiro, quebrou todos os protocolos. Primeiro, Louis Gregory não estava convidado. Então, já não era comum ter negros nessas reuniões.
colocou Luiz Gregory na posição principal e a conversa foi normalmente. Tá certo? Mas Abdu'l-Bahá já vinha palestra atrás palestra de que essa questão racial nos Estados Unidos, por consequência, no Brasil também, o Brasil tem hoje a maior população afrodescendente depois da Nigéria, país africano. Fora a Nigéria, o segundo país com maior população afrodescendente é o Brasil. Voltando para Luiz, Abdu'l-Bahá, então, disse: se essa questão racial for devidamente tratada e dá uma responsabilidade enorme para a comunidade Bahá'í, nós vamos falar disso. Se não for resolvida essa questão, ela vai evoluir de tal maneira que pode acabar em carnificina, que não é muito diferente do que a gente tem visto nesses movimentos, né, a pessoa fala, eu respirar mais, eu não posso respirar mais, né? Basta. Né? É quase um grito de socorro ao todos nós que vemos uma cena, seja nos Estados Unidos, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer lugar, a gente se sente também que eu também não aguento respirar, né? Não posso respirar, nós precisamos de uma mudança nesse ambiente, né? Muito carregado. Então, o que vai dizer Abdu'l-Bahá, dirigindo primeiro aos negros, perdão, aos brancos, ele disse que brancos façam um esforço supremo em sua resolução de contribuir com sua parte na solução desse problema, para abandonarem uma vez por todas o seu senso de superioridade que usualmente é inerente e, às vezes, subconsciente. Então, a gente não se dá conta. Né? Os negros que se façam um esforço correspondente de sua parte para mostrarem por todos os meios ao seu alcance o seu desejo de corresponder, sua disposição para esquecer o passado, apagar todo traço de suspeita que ainda persiste em seus corações, né? E que nenhuma das duas etnias pense que o problema está com a outra. Cada um de nós tem algo a contribuir e a fazer. De qualquer maneira, não existe solução se não for no âmbito do coração. Não é a legislação. A legislação ela vai reforçar e vai criar medidas, mas se não houver uma mudança no âmbito do coração, então não pode ser superada. Né? E ela precisa de ser ensinada, geração atrás de geração, sustentada por ambiente, por materiais que contemplem e valorizem a diversidade. Pensar como para a gente ver como está internalizado, então talvez Larissa queira botar o videozinho que eu mandei para você. Aí depois a gente conversa, então. Eu vou, talvez, mostrar primeiro o da entrevista. Eu vou explicar para vocês, apesar de que é autoexplicativo. Uma empresa, eu acho que é aí no Paraná, com 2 salas, com 4 participantes para a entrevista, vai mostrar umas fotografias e perguntar para as pessoas o que vocês veem nessa fotografia. Aí as pessoas vão dizer e depois vai mostrar o resultado do outro grupo. A única coisa que muda são os personagens da fotografia. Em uma fotografia, os personagens são brancos, na segunda fotografia, os personagens são negros. Veja as percepções das pessoas. Tá tranquilo. Enquanto ela vai subindo lá, eu vou falando aqui. Subiu. De RH para um teste.
Bom, então, durante que isso foi preparado lá pelo governo do Paraná, apesar de que não tem som, eu achei que no meu tinha um som. Mas não sei se todo mundo conseguiu acompanhar os dizeres e ver a percepção das pessoas. Isso está no inconsciente coletivo, né? Por exemplo, muitas vezes eu ia buscar no trabalho, chegava lá, o pessoal dizia: seu motorista chegou. Então, essa associação de imagens, né, com as pessoas negras como ocupando as camadas mais serviçais, vamos dizer assim, é algo presente na sociedade como um todo. Eu não ficava chateado nem nada, porque se reconhece a dificuldade das pessoas. Mas quando vocês forem, por exemplo, aos bancos, seguramente nós vamos ao banco, dê uma olhada ao redor, porque 50 e poucos por cento da população, da população brasileira é afrodescendente, né? Embora nós tenhamos aí um largo degradê, né? Um leque de tonalidades. Mas tentem identificar algum gerente negro, né? Nas lojas de shopping, tentem identificar algum gerente negro, né? Nos diferentes médicos, diferentes especialidades que a gente consulta, quantos negros efetivamente a gente encontra. Então, juízes negros, né? Embaixadores negros no Brasil hoje. Eu vou dizer dos Estados Unidos. No Brasil, eu creio que no momento atual, o Brasil, apesar de ter a maior população africana, afrodescendente, de todos os demais países, exceto a Nigéria, talvez não tenha hoje um único embaixador. Nos Estados Unidos, são 189 embaixadores. 6 são negros e 4 são hispânicos. Todos os demais são brancos. Então, existe, na verdade, como uma redoma de vidro que impede o acesso das pessoas e cria também uma mentalidade para a maioria das pessoas de cor, e quanto mais escura a pele, e se for mulher, uma carga adicional de dificuldades para a. Bom, então, o Herder falou, já são 15 para as 10, falou muito, então vamos dar um fecho aqui e abrir para uma conversa onde vocês também possam perguntar e esqueça o vídeo. Ela tem é um assunto, dizer assim, com muitas ramificações, a gente podia falar, mas o importante é a gente trocar uma ideia e encontrar soluções. Mas o vídeo da professora acho que vale a pena, é rapidinho. Tá bom, então eu mandei um videozinho, 1 minuto só o vídeo, acho. Eu acho que ele tem som também, não tem, Larissa? Ele tem, agora não sei se ele aparece. Ele tem. O que acontece é que eu estou passando pelo computador e eu fechei o meu som aqui no celular. Eu vou deixar aberto agora, acho que vocês vão conseguir ouvir bem. Esse aí acho que é o mesmo, né? É. Não é esse. Larissa, não é esse, é aquele da professora, aquele que você mandou hoje no grupo do Círculo de Estudos. Tá. Esse também é bom, mas a gente pode depois mandar para as pessoas verem esse aí.
Entendi. Você quer comentar, Fábio? Faria, abre o microfone. Bom, eu acho assim, é tão curto e tão forte, né, que eu acho que assim, agora surge essa questão de eu não sou racista, eu sou antirracista. Eu acho que o que fica claro é que é necessário uma ação, não basta a gente se indignar, né? O se indignar é o primeiro passo de uma situação, porque se a gente está vendo que, no caso do Brasil, mais de 50% da população sofre diariamente das maneiras mais perversas, né? Essa situação, então a gente não pode simplesmente olhar e continuar igual. Há que se fazer algo, de fato, né? Então, como que a gente pode admitir que as pessoas vivam uma situação como essa, né? Então, acho que aquele ensinamento de Bahá'u'lláh que diz que a humanidade é como um corpo humano e metade do meu corpo está doente, sofrendo e eu não faço nada, como é que fica o todo, né? Então, o todo não está bem, por isso que nós não estamos bem, né? E é isso, a gente tem que se levantar para falar sobre isso. Acho que é muito importante que agora as pessoas possam também participar dessa conversa, né? De como a gente pode, nas nossas interações, nas nossas vivências, levar isso para uma reflexão e para uma ação, não só uma reflexão, né? A constatação da igualdade é um primeiro ponto, mas e na ação, como que a gente faz, né? Talvez, Larissa, a gente pudesse, não sei, as pessoas pudessem levantar a mão e aí abrir o microfone, fazer pergunta, comentário. Acho que o Gabriel teria muito mais para falar, mas a gente tem que dar o espaço para os outros, não é? E aí, perguntando, ele pode ir ajudando a gente a compreender melhor. Eu tenho uma dúvida, Bruno de Marcelo. No vídeo dos profissionais lá de RH, né, que vê as imagens, no final coloca que racismo, que o que acontece ali, que a gente vê, se chama racismo institucional. E aqui o que a gente tem comentado bastante é sobre racismo estrutural. Eu queria saber se é a mesma coisa ou se há diferenças. Por que que o vídeo lá colocou institucional? Então é só uma questão de tradução ou tem diferenças? Eu acho que é um equívoco, né? Em geral, a gente definiria mais estrutural, né? Ou seja, é estruturado na sociedade, na forma de pensamento, nesse sentido, não seria institucional, né? O institucional seria, eu trouxe um exemplo, eu acho que assim bastante, até meio chocante,
que é o exemplo da polícia comunitária aqui em Salvador, onde o símbolo, né, a cidade tem 75% da população afrodescendente, o da polícia é uma mão branca, assim, segurando uma mão negra, né? Então, naturalmente, eles não se deram conta do símbolo, acharam interessante e tal, mas comunitária com esse símbolo, seguramente não, assim como também os usos, de uma maneira geral, não são, né? Nem aqui, nem lá. Mas aí sim, eu diria, esse seria institucional, né? Mas no caso do vídeo, é mais estrutural mesmo, na forma da cultura propriamente dito, né? Na forma em que as pessoas percebem as coisas, nesse viés aí. Eu fiquei com a impressão que a diferença do institucional para o estrutural nesse vídeo em particular talvez estivesse ligado com a ideia de que esse vídeo fala sobre o acesso ao trabalho e como que as instituições acabam tendo esse olhar de alguma forma. Enquanto o racismo estrutural é uma coisa que perpassa toda a sociedade, não só as instituições que estão ligadas à relação de trabalho. Poderia ser uma possibilidade de diferenciação? Eu creio que também pode ser visto assim. Por exemplo, eu estou colocando a Heather para o Departamento de Estado americano. E essa semana, por conta, né, nesses últimos dias, por conta de toda essa situação lá nos Estados Unidos, então, internamente, eles também estão debatendo a questão de como aprimorar a forma de contratação para que seja mais diverso, que seja mais inclusivo, e muitas vezes o baixo número de pessoas de etnias, no caso americano, né, mas no caso brasileiro também, é porque, como existe uma imagem negativa do negro no subconsciente, se você vai entrevistar a pessoa negra, o RH já começa a pensar, de repente, essa pessoa é menos capaz do que a outra, e assim sucessivamente. Vocês devem se recordar que até muito poucos anos atrás, né, desapareceu agora, nos últimos 4 ou 5 anos, mas era muito comum, você abre o chamado de emprego e fala boa aparência. O que é boa aparência no caso brasileiro? Não é? Vocês veem que essa semana a Bombril está tirando de circulação, porque houve, né, a população, de uma maneira chiou, vamos dizer assim, essa palha de aço, né, chamada linha, que está no mercado há mais de 70 anos e que eles relançaram agora, mas o símbolo era uma referência ao cabelo da pessoa negra. Então, fez a Bombril. Se você entrar na internet agora, Crespinha, você vai ver com K, você vai ver a Bombril se justificando, inclusive essa semana. Mas o produto está no mercado há 70 anos. A Bombril não se deu conta, não é? Ela se dá conta quando vem à tona por conta desses espasmos, né? Senão, continua perpetuando no tempo. E assim, os livros também das crianças estão prenhes de histórias que remetem a essa dificuldade de entendimento da diversidade, das potencialidades de todos os seres humanos. Pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, tá bem? Boa noite. Eu queria falar uma coisinha assim, o que eu sinto, né? Eu tenho uma sobrinha negra, com muito orgulho, e se vocês ouvirem hoje ela falar,
vocês vão ficar bem tristes, porque ela é formada em letras, ela é professora de inglês. Então, assim, pela capacidade dela, ela foi convidada para coordenar um curso. E ela, antes de ir, veio para mim e falou: tia, eu estou com muito medo, porque eu tenho certeza que eu vou ser humilhada. Eu fiquei assim, sabe? Eu falei: minha filha, realmente, o que eu vou dizer para uma pessoa numa situação dessa hoje em dia? Como é que é possível uma coisa dessa? Uma mulher linda, mas ela sofre o preconceito. Até hoje eu falei: você segura na mão de Deus e encara. Porque se é assim, você tem que superar isso e enfrentar. Eu diria que nós devemos ter talvez um olhar um pouco mais assim no que existe essa situação racial no Brasil, né, para não ir muito longe. Muitos exemplos aqui foram dos Estados Unidos. A gente buscar entender a situação que outras pessoas sentem, talvez não digam, mas a gente sabe que sente. E qualquer coisa que a gente possa fazer alinhado no sentido de evitar determinadas posturas ajuda. O que eu estou pensando aqui? Um amigo nosso, Bahá'í, estava dizendo, a filha faz um atendimento aí em São Paulo, eu não sei o local, não sei a cidade, provavelmente é a cidade de São Paulo. E ela possivelmente é psicóloga, não sei. Ela estava com um atendimento de um rapaz negro, digamos, entre 5 da tarde. O que aconteceu? O rapaz se atrasou 10 minutos. Então, quando ela atendeu o rapaz, ela falou: olha, eu estou agenda hoje bastante assim cheia, então hoje eu vou poder fazer com você só os 50 minutos. Então, ele disse: olha, eu tentei chegar no horário hoje, mas deu, e o metrô para chegar mais rápido. E ela fez um comentário, naturalmente, sem conectar as coisas, porque muitas vezes a gente fala coisas que só vai pensar depois, mesmo sem nenhuma intenção de magoar nada. Às vezes não tem nem essa intenção e nem está magoando nada. Mas qual foi o comentário dela? Ela diz assim: ó, se você desceu no metrô lá, desse uma corridinha, você chegava a tempo. E o que ele disse? Falou: olha, imagina, eu sou um homem negro, eu desço do metrô e começo a correr, eu não vou chegar aqui. Então, veja, é uma coisa, é um comentário extremamente simples, mas a pessoa não se dá conta das dificuldades diárias pelas quais passa a população negra. Se ele descer e correr 10 minutos, é capaz dele não chegar vivo. Quantas imagens, quantas questões sociais só nesse pequeno exemplo aqui? Quantas coisas estão aqui por trás, né? Ou seja, do imaginário cristalizado na sociedade brasileira. Então, sabendo de todas as dificuldades, dos números que estão aí, do histórico, o que é que nós podemos fazer individualmente para, sabendo disso, ir corrigindo as ações, ir facilitando, ir criando oportunidades que facilitem o desenvolvimento, a empregabilidade, a ascensão dessas pessoas, né? Enfim. Essa história
Me lembrou muito, me lembrou agora uma coisa que Leandro Carnal, né, que é professor historiador, que bate muito nessa tecla, tem muitas palestras dele no YouTube. E ele conta também um fato que ele chegou no hotel do Rio de Janeiro, que ele vai muito, inclusive. E ele chegando, o recepcionista disse, good night, né? Good evening, where are you from? E o Leandro Carnal disse, I'm from São Paulo. Ah, você é brasileiro? Eu sou sim. Aí ele entra, atrás vinha um negro, e o recepcionista fala assim, já te atendo, tá bom? Rapidinho. E esse negro era americano e não entendeu nada do que o recepcionista falou. Então ele diz que essa diferenciação, simplesmente pela cor, né, pela quantidade de melanina, como ele é um termo que ele usa muito, fez o recepcionista achar que um era estrangeiro e o outro era brasileiro, né? E em várias palestras ele vai muito nessa tecla, né? Como ele é professor, ele diz que os professores têm que estar muito atentos a isso, de ensinando suas matérias, mas nunca perdendo o foco da verdadeira educação, que ele fala são os valores humanos, né? Então ele diz que eu prefiro um aluno que não saiba como é que calcula a área de um triângulo equilátero, mas que esse aluno saiba que todos nós somos iguais, que devemos ter todos os direitos. E, e ele também lembra um fato que ele estava numa palestra também, e a pessoa perguntou assim, se não houvesse racismo no Brasil, perguntou para os negros, né, os jovens negros, se não houvesse racismo no Brasil, o que vocês faziam? Aí ele disse que se surpreendeu com a resposta de um jovem negro, que justamente ele falou isso. Ele disse, eu poderei correr livremente na rua sem ter medo de ser perseguido, de ser parado. Então, é realmente algo que a bolha, vamos dizer assim, né, o privilégio estrutural do branco, nunca faz o branco pensar sobre isso, né? Correr com medo de ser pego, né? Talvez em alguns momentos específicos tudo bem, mas o negro carrega né, esse, esse, essa perseguição estrutural, né, esse peso estrutural dele ter essa consciência diária, né, esse pensamento diário de não poder correr porque tem medo de ser parado, né, por uma polícia, né? E eu sempre penso nisso, poxa, eu sempre corri e nunca, desde garoto, nunca fiquei com medo de ser pego, né? Então, são detalhes, quando a gente fala sobre racismo estrutural, é muito sobre isso, né? São coisas que tem que ser trazido à tona em consultas e estudos como esses, né, em palestras e tudo mais, para que todos, né, e os brancos em geral comecem a pensar sobre isso, porque é uma luta de todos. E como já foi dito, não adianta ser bonzinho passivamente, né? Tem que fazer o bem ativamente, né? Como Luther King já falou lá atrás, né? Eu não tenho medo da força do mal, eu só tenho medo que os bons não façam nada, né? Quer dizer, eu não tenho medo da força do mal, eu tenho medo que o bem fique calado. Então, as coisas só mudam de maneira realmente efetiva como queremos se houver atitudes, né? E não bondade de maneira passiva, né? E sim de maneira ativa. Obrigada, Bruno. A gente queria dar, sim, as boas-vindas ao Vitor e à Gabriela, que são filhos da Heather e do Gabriel. E parece que o Vitor queria falar. É, Vitor? Isso, eu só queria compartilhar um pequeno exemplo. Eu estou morando no Canadá, em Vancouver, e esse tópico de questão racial também está bastante predominante no discurso aqui. E acho que, parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem muita discussão sobre o tema, e eu estou ajudando com um programa que é para idades de 12 a 15 anos, e parte do programa, na verdade, tem um currículo em qual a gente estuda um dos objetivos desse programa, na verdade, é
desenvolver uma estrutura moral com esses 12 a 15 anos, esses indivíduos, para que eles possam fazer melhores decisões na vida. Então, através desse currículo que eles estudam, são pequenas histórias que tratam de diversos temas. E hoje, inclusive, eu estava estudando, a gente está fazendo online, né, porque a gente não está podendo reunir em pessoa. Então, a gente estava tendo um Zoom também com esses meninos. E meu grupo, eles, na verdade, agora estão graduando de 7º, estão indo para a 8ª série, estão entre 12 e 13 anos. E uma das lições realmente falam sobre essa questão, trata sobre os temas raciais. E inclusive, o livro não é exclusivamente sobre esse assunto, mas em diversos dos livros que tem no currículo, eles tratam sobre esse tema. Então, um dos participantes no grupo estava me perguntando hoje qual é a definição de justiça e qual é a definição de preconceito. Ele estava tentando entender qual é a relação entre preconceito e justiça. Então, a gente coletivamente estava discutindo como parte do preconceito vem da falta de entendimento, ou da falta de conhecimento. Então, quando um desenvolve o entendimento, o conhecimento, entende de que, independente de classe social, de cor da pele, de gênero, somos todos um. E então, de que justiça está intimamente ligado a esse conceito de preconceito, que não podemos estar tratando pessoas diferentes por causa da condição social, do gênero, da cor, da etnia. Então, eu acho que foi interessante ter essa discussão com os jovens de 12 a 15 anos, porque eu acho que, eu não entendo muito do assunto, mas eu acredito que é algo que é passado por gerações. Então, através da educação que os pais, e até coisas, eu não sei qual é a palavra, subtle, pequenas coisas, acaba que faz um grande impacto na educação das crianças. Então, se o pai de um desses meninos faz um comentário ou age de uma certa maneira com uma pessoa por causa da cor, isso vai ter um impacto nesse indivíduo, no caráter do indivíduo. Então, eu acho bacana que esse programa, de uma forma, está tentando lidar com esses tipos de conceito. Obviamente, é um pequeno passo, mas que eu acho que é profundo, que tem um impacto profundo nesses indivíduos. Só queria compartilhar essa pequena narrativa. Obrigada, Vitinho. Obrigada. Alguém mais gostaria de... Andressa. Vahid também, depois da Andressa. Deixa eu Vahid, daí depois eu falo, então. Não, vai. Vai, Andressa, pode ir. É que eu fico até sem jeito de falar, para ser honesta, mas acho importante a gente... talvez alguém simpatize com o que eu vou falar. Porque, assim, o que eu tenho sentido e aprendido sobre esse assunto é que muito desse racismo, eu sinto que é uma coisa que esteve à parte da minha vida. Por eu ter nascido branca e pela minha classe social. Então, mesmo tendo frequentado escola pública, era minoria a quantidade de amigos negros que eu tive. E então, assim, só quando a gente vê nas notícias e toma conhecimento, né, de casos, que a gente vai percebendo e começa a abrir a mente para como o racismo realmente é algo que impacta muitas vidas e tudo mais, né? Isso que a gente está falando, né? Ninguém sabe o que é na pele, de fato, você nascer negro e ter que viver essa vida, né? Recebendo preconceitos em tantos aspectos, né? Tendo a vida realmente impactada em tantas coisas. E eu fico pensando, né? Como eu posso ser ativa nisso, né? Porque primeiro que eu tenho uma grande dificuldade em entender o que é ser negro e e como então eles são afetados, né? As pessoas negras são afetadas e poderiam de alguma forma a gente ajudar.
Agora, como mãe recente, vamos dizer assim, né? Tem um bebê de 8 meses. Uma coisa que eu percebi que já tem alguma literatura a respeito da educação das crianças sobre que foi Gabriel que comentou de se familiarizar com a diversidade, né? E você realmente valorizar a diversidade. Não é só se familiarizar. E de maneira bem profunda, você vê o outro como igual, independente de cor, de sexo, de cultura. Então, tem alguns estudos que falam sobre a idade que a criança, na verdade, não percebe essas diferenças ou é irrelevante e que depois ela passa, de fato, a desenvolver preconceito, se isso não é bem trabalhado, né? Então, isso, como mãe, como indivíduo, é uma meta minha, por exemplo, me aprofundar mais sobre isso e como que eu posso educar meu filho Nuri nesse sentido. Até porque, infelizmente, ele também não vai acabar tendo tanto contato, porque ainda existe esses privilégios maiores para os brancos, né? Ele é pai de 2 pessoas brancas, quer dizer, filho de 2 pessoas brancas, e o nosso meio social, assim, não tenho negros na minha família, ninguém casou com alguém negro, então, ainda assim, ele vai nas escolas, talvez que ele frequentar, né, amor? Não sei se ele vai ter muito contato. Então, é uma coisa que precisa muito ser trabalhada. Vai precisar de um empenho extra do padrão, né? Então, isso é uma coisa que eu penso, assim. E também para pessoas que são empreendedores, empregadores, né? Quando você vai ou até serviços voluntários, você vai escolher alguém para ganhar lugar de destaque, para palestrar, para ser gerente, para liderar, você tem que dar um favorecimento para a pessoa que é de minoria, né? Ou, no caso, negra, né? Que é o assunto dessa conversa. Porque não só pelo talento e tudo, mas também por isso, para você, de alguma forma, trazer um pouco mais de igualdade, né? De oportunidade. Enfim, são esses pensamentos que eu estava tendo enquanto a gente estava aqui. Obrigada pelas reflexões, Farid. Você quer falar? Sim, eu estava pensando, mais numa forma de uma pergunta. Acho que muitas vezes quando a gente descreve, né, a questão do racismo, a gente corre muito risco de descrever em termos de existe uma população que passa por condições muito degradantes. Acho que isso é mais evidente, na verdade, né? Não quero tirar isso da mesa. Mas uma população que vive condições muito ruins, né, socialmente. A gente deu vários exemplos nesse sentido. E aí, às vezes, a gente descreve que os outros, né, os brancos, na verdade, estão bem, né? E que bom que os negros pudessem ser como nós brancos, né? Às vezes não sei se eu me faço entender assim, mas às vezes tem um pouco isso de, né, que tem uma parte da população que está sofrendo com esse problema e tem uma parte da população que está bem. Que bom seria se todos estivessem bem, simplesmente, né? E eu acho que quando a gente fala disso, né, de que na verdade nós somos como um corpo humano, estamos interconectados, quer dizer que todos nós sofremos com racismo, né? Não, acho que a gente consegue descrever melhor o sofrimento da população negra, que é mais evidente, né? Porque tem todas essas condições sociais que a gente consegue listar. Mas eu acho que também é importante a gente entender, na verdade é uma pergunta, né? Como é esse sofrimento das pessoas brancas no racismo, né? A Larissa está mirando torto aqui, mas eu não estou querendo dizer que os brancos sofrem com o racismo mais que os negros de forma nenhuma, não é isso que eu quero dizer. Mas eu fico pensando, por exemplo, isso que a gente está descrevendo, né? Que as pessoas brancas às vezes não percebem o racismo. Isso quer dizer que, de alguma maneira, as pessoas brancas são algo cegas, né? Então, assim, também tem efeitos, ou, por exemplo, nos escritos barrais a gente tem que o racismo corrompe aqueles que são perpetradores.
Acho que tem alguns estudos também que falam, né, o problema da branquitude, como assim não conseguir perceber o racismo tem consequências para a vida daqueles que parecem que estão bem, né? Eu não sei se eu consigo articular bem a minha pergunta, mas é isso, né? De como que a gente também torna evidente que esse não é um problema que aflige só a população negra. E com isso sem diminuir o sofrimento da população negra, né? Mas como que a gente torna evidente que a população branca está doente também, né? Também está sofrendo, também está sendo atingida por isso, sem agora diminuir, parecer que a gente está relativizando o sofrimento, né? Tem um pouco de dificuldade, assim, de como a gente, às vezes, porque eu acho que parte disso de ambos lados assumirem seu papel tem a ver com assumir que os dois têm uma responsabilidade a desempenhar, mas ambos os lados estão sofrendo também. E ambos os lados precisam se mobilizar, né? Mas, enfim, não sei explicar muito bem. Essa analogia do corpo humano, da primeira vez, Bahá'u'lláh, então, traz para se entender a unicidade da humanidade, é muito interessante, porque dá a dimensão do problema como que se uma pequena, né, ou ainda que fosse um órgão inteiro, tá, se ele não for tratado, ainda que o restante esteja aparentemente bem, possivelmente o corpo como um todo vai entrar num processo de desintegração, né, de enfermidade crônica, né? Então, o problema de um ele se torna o problema de todos, né? Então, a questão tem também, vamos dizer assim, então conscientes no sentido sabem que é um problema, mas eles não sentem muito. Tem muita gente que não sente muito, né? Eu, por exemplo, eu passei a entender melhor o problema depois que eu me mudei de Minas Gerais para Salvador. Então, aqui na Bahia, eu já estou há 30 anos, aqui se tornou mais evidente do que quando eu vivia em Minas Gerais. Não que lá não tenha negros, pelo contrário, lá tem uma população imensa negra, mas no entorno vivia, eu não a percebia muito, né? Então, gradualmente, o assunto está vindo à tona para todos nós, né? Se a gente pensar também na sociedade como se fosse a corrente, a fortaleza dessa corrente é pelo elo mais fraco. Ela não é medida pelo elo mais forte. E, pensando nesse sentido, se nós queremos uma sociedade, seja local, regional, mesmo uma família, né? Vamos começar no nível da família. Se eu quero uma família saudável, eu quero um bairro saudável, uma cidade, um país, um mundo saudável, eu tenho que olhar o elo mais fraco, não é? O fraco é a medição, é a medida da corrente. Então, numa sociedade onde ainda tem escravidão, tem pessoas analfabetas, tem... e quando eu falo escravidão, se você entrar na internet a qualquer momento e colocar escravidão contemporânea, talvez não vai aparecer o escravo do século XVIII, mas vai aparecer em toda uma área, por exemplo, de agricultura, milhares de pessoas que vivem em condições análogas à da escravidão, porque não recebe o salário, não tem a carteira assinada, não tem isso, não tem férias, não podem, e estão presas ali. Isso é muito comum nos garimpos, em várias atividades econômicas, né? Então, são problemas que talvez a gente não esteja dando o nome de escravidão ou de discriminação, racial ou não, mas afeta a sociedade, né? Então,
todos nós estamos no mesmo barco. Temos que revisar internamente as nossas posturas e um novo caminho para uma humanidade comum. Muito bom, pessoal, ótimo. Estamos nos aproximando já do final Henry, desse desculpa, encontro. só Sim. tem uma pessoa que pediu a fala, Afson, se quiser sim. abrir o microfone para fazer seu comentário antes do final, e aí depois o Henry pode encerrar. Claro. Afson, Perdão. avance. Obrigada. É rápido, é uma pergunta, de fato, é pegar fio da meada que a Fariba começou realmente, e a ação. E quando perguntam os Baha'is, quer dizer, como Baha'is nós temos muitas respostas, mas como que vocês apresentam isso para não Baha'is que têm pressa, você vê a educação das crianças vai dar resultado daqui a uns 20, 25 anos. E a situação está crítica agora. Então, queria saber como é que vocês, como Baha'is, apresentam a solução e o que nós estamos fazendo. Olha, a comunidade Bahá'í está sendo chamada já há mais de né, de duas dimensões. Uma interna, de transformação de nós mesmos, vai tanto nessa linha de entendimento da questão racial, do problema, uma leitura da sociedade, a nossa transformação individual, e de outra é de uma ação direta no exterior, né? Atualmente existe uma série de planos globais, né, dirigidos pelo Centro da Comunidade Bahá'í, Universal de Justiça, direcionados esforços em todas as comunidades ao redor do mundo, né, para atuação nas vizinhanças, tanto na dimensão de fazer um caráter devocional, porque enquanto não se mudar o entendimento e a espiritualidade do indivíduo, a lei não vai fazer nenhuma diferença. A lei não vai fazer diferença. Queria trazer vários exemplos aqui, não é o caso. Talvez eu vou trazer um só. Minha filha estava outro dia que a amiga dela é negra. Todos os dias, quando a amiga passa por frente da casa de um dos eventuais vizinhos, o vizinho começa a fazer barulho, começa a fazer um monte de coisa, como que quase que uma ameaça, tá certo? Ele branco, né? O que você está fazendo aqui nessa visita, não sei o que e tal. Provavelmente com medo e não quer levar o assunto para o esposo, porque senão corre o risco do esposo querer tomar também uma atitude e aí ela não quer gerar conflito. Mas veja, se não houver uma atuação, a lei existe, mas as pessoas estão atuando de forma desumana. O único poder capaz de modificar dessa forma, né, o espírito no sentido de harmonização, né, de ter consideração mais, é a religião. Né? Então, a questão de invocar o poder de Deus nessas nacionais de uma maneira geral é essencial. Educação de criança, daí a fala, a preocupação, né? Quem trouxe foi a Andressa, e existem milhares de aulas, né, sendo conduzidas no momento, voltadas para essa diversidade de periferias. Trabalho com pré-jovem, você ouviu aí agora um depoimento, essa atividade com pré-jovem. Essa mesma atividade que nós temos aqui, né, multiplicada através do mundo, é uma atividade de conscientização, né? Não só nesse aspecto específico, mas de várias outras dimensões do trabalho. Então, a comunidade Bahá'í tem trabalhado nessa dimensão de conscientização e de atuação direta das comunidades. Não sei se respondi, mas para trazer à tona uma parte sendo feita, né? Detalhamento disso,
pode ser naturalmente entrar em contato e verificar e participar e ganhar uma dica específica do trabalho que é realizado nas raízes dessas comunidades aí através do mundo. Bom, estamos muito felizes de receber aqui o casal Heather e Gabriel Marques, né, e também os filhos, o Vitinho e a Gabriela. E eu acho que a gente ficaria muitas horas aqui conversando sobre esse tema, porque é um tema inesgotável, né? E urgente, E urgente também. E assim, queria realmente agradecer do fundo do coração a exposição brilhante que o Gabriel fez, a exposição histórica, né? Dessa questão do racismo, que é uma questão desafiadora, a leitura que ele fez do que acontece no dia a dia e que a gente às vezes olha, mas não enxerga, na verdade, né? São pequenas coisas que já se naturalizaram aos nossos olhos, mas que deveriam causar um incômodo, como o Barreto comentou anteriormente. A gente vai estar sempre convidando pessoas para compartilhar essas perspectivas desafiadoras com o nosso grupo aqui, a cada quinzena. E, naturalmente, Gabriel, esse espaço vai estar aberto a você a qualquer momento que você queira voltar e trazer novas contribuições. Então, em nome de todos, agradeço a sua participação. Agradecemos também. É um tema naturalmente difícil, né? E mais oportuno, né? No sentido de que existe aí essa onda de indicação, varrendo o mundo, aqui no Brasil também. Então, é um tema assim bastante atual para a gente pensar e talvez se aprofundar um pouco, entender melhor, né, para ver que mudanças nós vamos fazer ou que contribuições vamos fazer. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado já há muito tempo com essas reuniões. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Foi maravilhosa a palestra. Sempre muito bom falar com vocês, matar um pouquinho a saudade. Para quem não sabe, eu morei quase 10 anos na Bahia e conheci meus amigos lá. E tivemos o grande privilégio de conviver muito com o Sérgio Couto. Então, tenho muitas lembranças maravilhosas. Vitinho nem lembra, eu fui professora de Vitinho. O tempo passou, né, Bia? Passa muito rápido. Bom, tivemos então um grande aprendizado hoje e é aquilo que eu acho que o Gabriel comentou também, que é um tema que não basta regramento ou a gente esperar que uma legislação vá mudar. Eu tenho a sensação de que no dia a dia a gente pode fazer a diferença, né? Na medida que a gente valoriza a diversidade, que a gente chama as pessoas mais diversas a participar e dá novas oportunidades, a gente vai atenuando esse problema e resolvendo uma questão bastante desafiante para a humanidade. É verdade. Muito bom, agradecemos a participação de todos. Se cuidem e nos vemos daqui 15 dias. E fiquem em casa. Obrigada a todos. Obrigada, Farina. Tchau, tchau, querido. Boa noite. Tchau, tchau. Gabi. Apareceu, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau. Boa noite. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Tchau, queridos.